Livro de geração. Relembrando a vida de um profeta. Compilado por Angela Smith. Testemunho da irmã Lois Branha. Nascimento: 14 de setembro de 1939. Residência atual: Salisbury, Indiana. Vi Billy Paul Branha pela primeira vez no corredor do colégio de Jeffersonville, onde eu era aluna, e ele visitava um de seus antigos professores. Fizemos contato com os olhos, mas não falamos um com o outro. 1 ou 2 dias depois, eu estava namorando o rapaz que morava ao lado de Billy, um fato que eu desconhecia na época, e por alguma razão passamos na casa da avó Branha. Pode ter sido porque meu namorado sabia que Billy estava lá, e como eles eram bons amigos, ele pode ter desejado vê-lo por algum motivo. Mas eu realmente não me lembro ao certo. De qualquer forma, foi quando nós realmente nos conhecemos, e alguns dias depois começamos a namorar. Numa tarde de domingo, Billy me levou para conhecer sua família. Eu não estava vestida adequadamente, porque tudo que eu sempre usava era calça jeans e calças compridas em geral. Isso era tudo o que eu sabia, e Billy nunca implicou comigo pela maneira como me vestia. Ele não pregou para mim sobre isso, mas esperou que eu mesmo entendesse e tomasse uma decisão. Naquela época eu não sabia nada sobre chamar um ao outro de irmão e irmã, então eu simplesmente chamava os pais de Billy de Bill e Meda. E isso continuou assim desde então. Eles sabiam que eu não estava sendo desrespeitosa. Nós éramos muito próximos uns dos outros, especialmente depois que nos tornamos uma família, e parecia natural. Pouco tempo depois comecei a trabalhar para Meda, ajudando nos trabalhos domésticos e às vezes ficava com ela quando Bill e Billy estavam viajando. Quando fui trabalhar pela primeira vez, eu usei uma calça jeans comum, porque eu não sabia de nada. Ninguém me repreendeu ou me criticou pela maneira como me vestia, e isso continuou por algum tempo. Então um dia, Meda me perguntou se eu me importaria de vestir uma saia, porque havia pessoas que vinham ali para receber oração e não podiam entender. Então estava tudo bem para mim. Eu trabalhei lá até um pouco tempo antes de Billy e eu nos casarmos. A primeira vez que eu vi Bill pregar foi no Tabernáculo Kettle, em Indianápolis, em 11 de junho de 1956. Havia algo diferente em suas palavras, diferente de tudo que eu já tinha ouvido antes, mas eu não sabia o que era. Tudo que eu sabia era que me parecia correto o que eu ouvia. Esse foi o começo para mim. Não fui criada na igreja. Embora fosse batizada, ainda garota, na Igreja Batista do Calvário, e tenha frequentado a igreja pentecostal por algum tempo com a minha mãe e minha avó. Eu não entendia algumas coisas que aconteciam naquela igreja. Quando o Espírito Santo vinha sobre as pessoas e elas caíam no chão. Aquilo me assustava, mas graças a Deus eu não critiquei. E quando eu cheguei ao conhecimento dessa mensagem, eu aprendi o que era tudo aquilo. Billy e eu nos casamos no dia 7 de agosto de 1956, em uma cerimônia tranquila em uma igreja cristã. De antemão, Bill conversou conosco e explicou que ele não poderia realizar a cerimônia por causa do primeiro casamento de Billy e sua anulação. Ele não quis assistir ao casamento, mas depois fomos para casa e ele nos levou ao seu escritório e orou conosco. Billy tinha 20 anos e eu tinha 16. Fui batizado no tabernáculo, no domingo de Páscoa, em 1958. Foi depois do culto do nascer do sol e Bill tinha acabado de pregar a mensagem Eu sei que meu Redentor vive. Eu tenho muitas recordações boas, mas acho que o meu batismo é a mais importante. Quando eu penso que o profeta de Deus me guiou ao Senhor e então me batizou, aquilo foi maior que qualquer coisa que tenha ocorrido comigo desde então. Quando me recordo, agora que honra isso foi, eu mal posso compreender. Viajei para algumas reuniões com Billy e seu pai, mas raramente as campanhas mais longas. Na maioria das vezes eu ficava com Meda e nós construímos um estreito e maravilhoso relacionamento que nos fez mais parecidas com mãe e filha do que sogra e nora. Nunca houve problema entre nós que não pudéssemos resolver com uma conversa. E eu me lembro com carinho dos tempos maravilhosos que passamos juntas. Durante toda a sua vida, Billy e seu pai foram tão próximos um do outro como nenhum pai e filho jamais poderiam ser. Na verdade, eu deveria dizer que eles foram mais próximos do que qualquer outro que eu já ouvi ou conheci. Mesmo depois que nos casamos, a primeira coisa em cada manhã, repito, a primeira coisa que ele fazia era ligar para seu pai. Eu sabia que Billy tinha que ter esse contato antes que ele pudesse começar o seu dia. Acho que a maioria das esposas mais novas ia ficar chateada ou com ciúmes depois de algum tempo, mas eu sou grata em dizer que nenhuma vez isso passou pela minha mente. Isso nunca me incomodou, nem um pouco. No verão de 1960, viajamos a Oregon, Washington e Califórnia para uma série de reuniões que duraram um mês.
Em um dos cultos em Yakima, alguém passou pela fila de oração e Bill demonstrou o sinal na mão. Eu fiquei me perguntando por um bom tempo como aquilo se parecia e como funcionava. Então, depois do culto, quando entramos no carro e começamos a ir para o hotel, eu lhe perguntei sobre isso. Ele disse: é assim. Ele pegou minha mão. Se houver algo errado com você, será mostrado aqui. E ele olhou para a sua mão. Então olhou para mim e depois novamente para sua mão. Eu vi a mudança em sua mão. Pequenas manchas tinham aparecido e no mesmo instante eu soube que algo estava errado ou isso não estaria acontecendo. Ao mesmo tempo, acho que ele provavelmente percebeu isso porque eu não poderia engravidar. E eu hesitei. Eu soube então o meu problema tinha acabado. Não consigo encontrar palavras para descrever como foi a experiência daquele dom. Que honra! Billy e eu estávamos há 5 anos sem filhos quando nosso filho Paul nasceu em novembro de 1961. Saímos de Tucson numa manhã bem cedo, em março de 1964, e seguimos em direção a Dallas e Beaumont, Texas, para os cultos. Bill estava dirigindo seu carro e Billy e eu estávamos em nosso carro. Eu estava muito doente e tinha infecção na garganta. E finalmente eu disse a Billy: você vai ter que parar e pedir a seu pai para orar por mim. Eu estou muito mal. Paramos e ele orou, e rodamos mais cerca de 160 quilômetros antes de pararmos para o café da manhã. Nesse momento já estava me sentindo melhor, e eu contei a Bill quando saímos do carro. Estávamos caminhando para o restaurante e ele me disse: você vai ter outro bebê. Isso é o que há de errado com você. Quase morri de emoção. Ele disse: eu vejo você com um cobertor azul e Billy Paul dando comida ao Paul. Eu queria uma menina, de modo que eu me atinei para o fato de eles referirem um cobertor azul. Mas é claro, tivemos um outro menino, Michael David. Chegou em 11 de novembro de 1964. Aquela foi a primeira vez que eu pedi para ele orar por mim. Tive muitas oportunidades, mas eu não poderia fazê-lo porque, de alguma forma, eu sentia que estaria tirando vantagem. Mas não importava o que me acontecesse, fosse doença ou algo em minha mente que eu quisesse ir até ele, ele sempre vinha a mim primeiro porque o Senhor já havia lhe mostrado. E isso aconteceu muitas e muitas vezes. Billy foi sempre muito nervoso. Seu pai uma vez lhe disse: assim como o meu próprio nervosismo, você vai tê-lo até que o Senhor te leve para casa. Quando as últimas reuniões em Shreveport foram encerradas, Bill falou sobre o esquilo que tinha visto no cânion Sabino e comentou sobre o seu nervosismo. Ele disse: finalmente isso chegou ao fim. Acabou. Nunca mais vou tê-lo. Naquela mesma hora, em minha mente, eu sabia que ele estava indo. Eu sabia disso porque ele tinha dito a Billy e que ele sempre teria aquilo até que ele deixasse essa terra. Então, no meu coração, algo me contava que ele ia nos deixar. Eu quase não vi o resto do que foi dito. Do jeito que ele disse aquilo, com aquelas palavras, aquilo ficou na minha cabeça. Depois do culto, Billy colocou seu pai no banco da frente do carro e eu estava no banco de trás. Eu sabia que Bill não tinha voltado a si ainda. E eu disse: Billy, eu acho que seu pai vai nos deixar. Bem, ele ficou bravo comigo. Ele me disse: não se atreva a dizer isso. Eu queria perguntar a Bill sobre o que ele tinha dito e se eu tinha entendido ou não. Mas Billy não me deixou porque isso aborreceu muito. Então eu não perguntei, mas no meu coração eu sabia disso. E o Senhor o levou cerca de 3 semanas mais tarde.